Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou ler uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. O título é Antagonistas. Ninguém passa pelo mundo sem enfrentar antagonismos. Entretanto, procura quanto possível não enxergar em seus antagonistas adversários deliberados de tua paz. Esforça-te e o interpretarás como instrumentos do mais alto em favor do teu progresso interior. Aquele que não enxerga o mundo pelos teus pontos de vista constitui um impulso para que aprendas a aceitar os outros como são, tal como são. As palavras ásperas é agente da vida te ensinando a tolerar. Aquele que te atrapalha na conquista dos ideais mais elevados é companheiro de jornada, sabe esquecer o mal e seguir para a frente, abençoado e amando sempre. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se todos abraçados. Senhor, de amor e bondade, queremos agradecer por estar aqui, neste momento, recebendo as bênçãos do alto, sejam encarnados ou desencarnados. Jesus, nosso guia maior, estende tuas mãos iluminadas sobre todos nós, nos trazendo a sabedoria, a paz, a saúde do corpo e do espírito, de que tanto precisamos. Permita, Senhor, a espiritualidade amiga, fortalecendo-nos, nossos anjos de guarda, para nos afastar de todos os perigos. E assim, com esta prece, pedimos a permissão humildemente para dar início às explanações da noite de hoje, com a nossa irmã do Centro Espírita A Caminho da Luz, né? De Gravatal, a Deise. Que assim seja. Boa noite a todos. Primeiro, a gente quer dizer que é uma alegria imensa nós estarmos aqui nessa noite. Uma casa que nos acolhe com tanto carinho, tantos amigos, né? E é uma forma também de a gente agradecer, porque a gente vem lá de Gravatal e sempre recebe, né, os nossos companheiros lá nos auxiliando também assim nas exposições. Então a gente vem aqui retribuir um pouquinho, né,
dessa contribuição que fazem para a nossa casa. E a gente costuma dizer lá na nossa casa que nós não somos palestrantes, né? Nós somos estudiosos, estudamos a doutrina espírita, escolhemos um tema, né? Buscamos livros, buscamos palestras e assim montamos um estudo para vir aqui compartilhar com os amigos. Então, o tema que eu escolhi para a noite de hoje está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e se chama o Cristo Consolador. E ele começa dizendo assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Primeiramente, nós devemos entender o significado das palavras, né, para entender o que quer dizer aqui essa passagem. A gente foi buscar então o significado de jugo, que não é uma palavra muito comum, né, nos dias de hoje. Jugo significa a canga. É aquela madeira que é utilizada nos animais, nos bois, né, para colocar eles no trilho e direcioná-los assim no caminho que eles têm que percorrer, sem eles se afastarem. Então isso é o jugo, é a canga dos bois. Entendendo então que jugo é algo que recai sobre nós, para nos direcionar na vida. Então, pensando dessa maneira, na parábola, qual é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus nada mais é do que a sua lei, os seus ensinamentos. É a moral de Jesus. É essa lei que nos dá o caminho, que nos dá a direção que a gente deve seguir na nossa vida. Sabendo então que jugo é a lei de Jesus, o que nós devemos entender como fardo? Porque aqui tem dois sentidos, não é a mesma coisa, porque jugo, fardo, a gente pode entender que é a mesma coisa. Mas fardo, aqui no caso, é a observância da lei. A gente tem a lei, né, que ela nos direciona, nos mostra o caminho, e o fardo é quando a gente observa essa lei, é quando a gente pratica essa lei, a gente pega essa lei, né, sobre nós, como um ensinamento, como uma direção, e carrega ela, observando, praticando essa lei. Naqueles tempos, né, de Jesus, o povo vivia sob um jugo que era pesado, oprimia, que escravizava, né? Eles viviam sob o jugo do Império Romano. Havia grande sofrimento, né? As mulheres eram, né, consideradas objetos, né? Era muito sofrimento, o jugo era bem pesado e oprimia. Então Jesus veio e ele trouxe uma nova lei, a lei de amor, que a gente tanto fala, né, nos seus ensinamentos. Por isso que ele afirma: o meu jugo, a minha lei, é suave. E o meu fardo, que é a prática dessa lei, é leve. Por quê? Porque vem do amor. E ele chamou o povo, né? Vinde a mim todos vós. E nos chama até os dias de hoje. Ele nos continua a nos chamar até os dias de hoje. Todos nós, a humanidade inteira. Pois apesar de todo o avanço que nós já conseguimos no campo material, intelectual, né? Hoje nós vivemos bem melhor que naquela época.
nem se compara em relação à saúde, né, a transporte, a comunicação, enfim, a tantas coisas. É muito avanço, né, na tecnologia, na saúde. Imagina a condição a médico, não se tinha, né? Então havia grande sofrimento naquela época. E hoje há sofrimento ainda, porém há um avanço bem grande na área da intelectualidade, né? Mas apesar de tudo isso, ainda hoje, quem não se acha em aflição? Quem não se acha sobrecarregado? Ainda há muito sofrimento. Pois nós evoluímos pouco no sentimento, na moral. Evoluímos muito, como eu falei, né, no campo intelectual e material. Mas hoje o que mais dói é a alma. Hoje o que mais dói é a nossa alma. Estão aí as depressões, os transtornos, o vazio existencial, um número grande de suicídios. Mas Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não está dizendo assim: vinde a mim, todos vós que eu vos curarei. Tirarei todo o seu fardo, todos os seus problemas, suas doenças, estará tudo bem. Jesus não promete isso. Mas, na verdade, o que nós queremos é isso. É alguém que nos cure, que nos tire todos os nossos problemas. Na hora, imediatamente. Por isso que as igrejas que prometem as curas estão cheias. E se nós, hoje aqui, Centro Espírita, começarmos a prometer a cura, vai se fazer fila no quarteirão. Não é mesmo? Mas aí a gente se questiona, não é correto querermos a cura? Nós temos que viver em sofrimento? É correto, sim. Nós devemos, sim, procurar a nossa cura. Por isso que estão aí a medicina, todas as terapias que estão disponíveis, isso tudo é muito válido para a nossa saúde, né? Tudo que nos faz bem, materialmente, fisicamente, psicologicamente, são terapias que estão aí estudadas pela ciência, né? pela medicina, para nos fazer bem, para nos trazer, nos propiciar a cura. Então, nós devemos, sim, procurar todos os meios para nos curar. E Jesus também, na época, realizou muitas curas. Todos nós sabemos, né? Está lá nos evangelhos relatados os milagres e as curas que Jesus fez. Tem cerca de 30 curas nos evangelhos. Eu escutei isso numa palestra, daí eu fui pesquisar. Eu fui lá no evangelho, fui olhando uma por uma e fui contando assim. Não dá para ter uma noção exata, porque em certo momento Jesus recebe uma multidão. E ali ele faz muitas curas. Ele cura os cegos, ele cura os leprosos. Então não está específico, né? É só para a gente ter uma ideia. E é o que está relatado no evangelho, né? Porém, aqueles que receberam a cura de Jesus, alguns daqueles, posteriormente, tiveram outros males. Outros males. E vejam bem, todos eles morreram. Todos eles morreram. Não estão aí para nos contar. E nem todos que tiveram na presença de Jesus se curaram. Nem todos. Então, Jesus veio, trouxe tantos ensinamentos, tantas mudanças, porque nunca ninguém falou de amor como ele falou. Nunca ninguém fez o que ele fez, da forma que ele fez. Né? Trouxe tantas mudanças que até dividiu o tempo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo.
ele, como está no livro A Caminho da Luz, ele se preparou e nos preparou cerca de 1000 anos para encarnar na Terra. E até morreu injustamente pregado numa cruz. Injustamente. Porque Jesus é o Cristo. Ele não tinha que resgatar nada, ele não tinha débitos, né, para passar por esse sofrimento, ser pregado numa cruz. Então Jesus passou por tudo isso, trouxe tantas mudanças, visando só a cura do corpo físico, só a cura deste corpo que nós temos hoje? Não, né? Jesus veio, ele veio curar, sim, mas ele veio curar o espírito imortal. Ele não veio simplesmente curar corpos, que a gente sabe que morrem e vira pó. E ele também nunca afirmou assim: eu te curei, estais salvo. Ele dizia assim: a tua fé te salvou, vai e não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar. Aqui cabe dizer o significado de pecado. Não sei a origem, mas o significado de pecado é perder o foco. Vai, né? Faz sentido? Vai e veja qual é o teu foco na tua vida, né? Segue o caminho. Por que ele dizia vai e não tornes a pecar? Porque a doença ou a saúde, ela depende de nós, né? Do nosso proceder diante da vida, diante das situações. Por isso ele disse, vai e não tornes a pecar. Nós podemos trabalhar tanto para conquistar uma saúde, quanto para conquistar uma doença. Depende do modo que a gente faz, que a gente procede nas nossas vidas. E para nós conseguirmos a cura real, é um processo. É um processo reencarnatório. Não é em uma vida. Não se realiza em uma única existência. A gente hoje com a doutrina espírita entende isso. Então Jesus trouxe uma nova lei que orienta e direciona o homem para uma vida mais plena, mais leve, mais consciente. Porém, Jesus falou por parábolas e nem todos compreendiam o que ele dizia. Pois não era possível para o povo daquela época, né? Eles tinham uma linguagem mais pobre, eram ignorantes ainda no sentido de saber, não tinham o conhecimento. Não era possível, então, eles terem o conhecimento que hoje nós podemos ter. Compreender tudo, né, o que ele disse. Por isso que ele falava, né, por parábolas. Ele deixava os seus ensinamentos. Ele sabia que o povo não tinha o entendimento, a capacidade de acolher tudo aquilo, de entender tudo aquilo que ele falava. Mas ele deixou dito ali, né, ensinamentos que até hoje a gente não compreende. Nós estamos aí estudando, né? E, além de falar por parábolas, né, e sempre está dando o exemplo, ele também nos prometeu um outro consolador, para nos ensinar todas as coisas e lembrar de tudo que ele havia dito. Aqui eu vou ler um trechinho do Evangelho para ficar contextualizado e a gente compreender melhor essa parte que Jesus falou e prometeu o Consolador para a gente. Isso está lá no capítulo 6, né, o mesmo, mas na Bíblia, nos Evangelhos, está em São João. Aí diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós que me amais, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Aqui é a passagem que ele promete, um Consolador, que a gente entende que é o Espiritismo. Está aí a doutrina espírita, não na forma de uma pessoa, mas uma força universal, como está dizendo ali. Não é um ser, é a força universal, é a força dos Espíritos, o ensino de Jesus é universal e veio coletivamente para todo o mundo. E o Espiritismo veio reafirmar tudo o que Jesus já havia dito e nos trazer o entendimento sobre todas aquelas coisas, né? E nos acrescentando algo mais, coisas que naquela época não podiam ser compreendidas, coisas como a reencarnação. Isso já está nos evangelhos, só que a gente não entendia, não compreendia. A imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de ação e reação, o porquê dos nossos sofrimentos, de onde nós viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual é o sentido da nossa vida. Isso tudo o Espiritismo nos orienta, nos esclarece, se baseando no Evangelho de Jesus, nos clareando, como disse, reafirmando tudo o que Jesus disse e nos dando a possibilidade de entendimento. E assim nos ajuda a entender todo esse processo que é a nossa vida, porque a nossa vida é um processo. Nos ajuda a entender a lei de amor, de justiça, que agora são compreensíveis. Porque como a gente pode entender em uma reencarnação, uma vida só, que uma criança nasça com saúde e a outra criança nasça com doenças, com câncer, né? Como a gente pode entender isso? Que crianças nascem com dons, né, de tocar um instrumento assim, lindamente, e outras não sabem, às vezes, nem pegar um lápis, né? Isso é comum, mas a gente veja, né? Hoje está cheio de fatos na internet, hoje o conhecimento é vasto para nós hoje, muitas coisas, muitas lições nós temos, né? Então, a lei de amor e de justiça são compreensíveis para nós com a reencarnação. Nós entendemos a justiça de Deus, porque sem reencarnação, Deus não é justo. Vou falar bem sincero, sem reencarnação, onde está o amor de Deus? Onde está a sua justiça? Pois há tantas diferenças, tantas desigualdades. Por que uns merecem mais e outros menos? Há de haver uma explicação. Então, quando nós entendemos tudo isso, tudo faz sentido na nossa vida. A nossa visão se amplia, se estende, e a nossa fé, a nossa esperança se fortalecem. Se fortalecem, nossa fé e a nossa esperança. Então nós entendemos que hoje nós somos o resultado de vidas passadas. Hoje nós somos o resultado de vidas passadas. E o nosso futuro vai depender de hoje, né? Vai depender de hoje. Então, por isso que a nossa visão se estende, se amplia. Não olhamos só mais assim, né, pequenininho nessa vida aqui. Não, a gente amplia antes e o depois. Porém, não é nada fácil. A gente falou tudo tão certinho, né? Tudo tão
fica tudo tão desenhadinho, tudo tão bonitinho, mas não é nada fácil, né? Seguir essa lei de amor, observar a lei de Jesus. Aí eu vou contar uma historinha para vocês, para deixar desenhado. É uma historinha do Chico. Eu trouxe a colinha, tá? Porque às vezes me dá um branquinho. Então tem um caso do Chico. Chico adorava os animais, assim também como as pessoas, né? E ele tinha lá um cachorrinho. E ele chegava em casa, às vezes tarde da noite, após o trabalho no centro, e a alegria dele era cuidar desse animal, né? Dar comida, dar um carinho, né? Hoje um animal faz parte da família, é um membro da família. Então, Chico também era a alegria dele, né? Dentro da casa dele, era um membro da família. Então, um dia esse cachorrinho adoeceu, né? Adoeceu, ele teve que despender mais tempo para cuidar do bichinho. E alguém com a intenção de ajudar o Chico pensou: como é que eu vou ajudar o Chico? Pegou e matou o cachorrinho. Matou o cachorrinho, porque, né, viu o sofrimento do bichinho, aí de certo pensou: Chico nunca que vai ter coragem, né, passando todo o trabalho, né? Matou o cachorro. O Chico chegou, viu o cachorro morto, né? Chegou em casa, viu o cachorro morto, já pensou, né? A tristeza que é, né? A gente sabe, todos passamos por isso. E ele ficou muito magoado, mesmo sendo Chico Xavier, ele ficou muito magoado, ficou muito triste. E essa mágoa ficou com ele muitos dias, não saía. O tempo passou e ele continuava com essa mágoa, né? Até que um dia Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, chegou para ele e disse assim: Chico, nós precisamos ter uma conversa muito séria. Ele disse: sim, fale, vamos, né? Você está com uma mágoa, né? Uma nuvem escura no seu chakra coronário, aí na região do coração, no chakra coronário, né? Cardíaco, desculpa, no chakra cardíaco, na região do coração. Uma nuvem escura. E isso está afetando os trabalhos mediúnicos, as atividades mediúnicas. Chico se espanta, né? Se espanta: meu Deus, Emmanuel, o que eu faço? Né? O que eu faço então? Emmanuel diz assim: você vai fazer o seguinte. Você sabe quem matou o cachorro, né? Ele disse: então você vai descobrir o que essa pessoa gostaria de mais ganhar. Você vai descobrir o que ela gostaria de ganhar e foi dar para a pessoa. Quando o Chico chegou e entregou a máquina para a pessoa ficou tão feliz, que saiu uma luz assim do peito da pessoa e foi direto ao Chico e desmanchou aquela mágoa. Desmanchou. O Emmanuel chega na hora e diz assim: viu, Chico, a receita é do Cristo, perdoa, né? Então tá aí a receita do perdão. Porque o perdão não é fácil. No começo ele parece ser bem difícil de ser praticado, mas ele liberta, e com o tempo ele se torna leve, ele liberta, né? Nos liberta desse sentimento. Então o jugo se torna suave, o fardo é leve, né? A prática, a observância da lei de Jesus, ela se torna leve, porque quando a gente não pratica o perdão ou carrega mágoas, ressentimentos e tantas coisas negativas que a gente, né, vivencia, se a gente carrega isso se estende para outras vidas.
essa nuvem escura que estava no peito do Chico, se ele não trabalhasse isso, né, iria ficar com ele. Isso iria do corpo espiritual e ela ia ser jogada para o corpo carnal. Se não nessa vida, mas numa próxima. Né? Então, o perdão, né, liberta a gente. Mas voltando assim ao texto do Evangelho, Jesus disse assim: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, que achareis repouso para vossas almas. O que ele quer dizer com repouso para vossas almas? O que será isso? Nada mais é do que a nossa consciência tranquila de dever cumprido. Que dever? Praticarmos a sua lei. Praticarmos a sua lei. Ser justo, benevolente, praticar o perdão, como a historinha do Chico, o amor, a caridade. E aí vai. O Evangelho é repleto de ensinamentos, né? Se a gente quiser, a gente pode até lá no Evangelho, eu não sei o item nem o capítulo, mas está lá, o homem de bem. Ali é uma receita, né? Quem já leu já sabe. Todo o nosso proceder diante da vida, das situações, de como a gente deve agir. Então é isso, praticar o nosso dever. Isso nós teremos consciência tranquila, agirmos com brandura, com humildade, como ele disse, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E deixa então a prática do amor e da caridade como dever a ser cumprido para receber o seu consolo. E com certeza assim também recebermos a cura real, pois não adoeceremos mais o nosso corpo, não é mesmo? Né? Isso não se conquista em uma vida só, por isso que, né, a gente fala em uma reencarnação só, isso não é possível. Né? A gente tem muito o que aprender, muito o que praticar a lei de amor, a lei de Jesus. E como eu falei, não é nada fácil, mas é nas pequeninas coisas que a gente começa. É dentro da nossa casa, sermos mais pacientes, mais tolerantes. E é tão difícil às vezes ser um pouquinho melhor, mas essa é a receita da saúde, essa é a receita da felicidade, né? Teremos o repouso. E para finalizar, eu vou ler uma mensagem que está no livro Jesus e Nós. A gente recém começou a fazer palestra, né? A gente não tem muito essa prática ainda, comecei há pouco tempo. Então a gente se sente às vezes um pouco insegura, né? Para falar de Jesus não é fácil, né? Não é fácil, a gente treme, a gente, assim, será que eu sou capaz? Será que eu posso? A gente se questiona todos os dias. Mas a gente sabe que nós temos um dever a cumprir, né? Nós temos essa doutrina que nos traz tanto consolo, tanto entendimento, e nós devemos compartilhar isso, né? Então Jesus conta conosco. Então daí eu estava meio assim, né? Aí eu abri esse livro e veio essa mensagem. Aí eu disse, eu acho que é para colocar na palestra. Eles estão me dando uma dica, eu estou no caminho certo. Eu vou ler essa mensagem. É de Bezerra de Menezes, né? E Divaldo Franco. Não é psicografia, são mensagens, né? Foi transmitida por Bezerra pela psicofonia e depois foram escritas, passadas por um livro. E a mensagem é assim, a mensagem 9. Nunca a Terra necessitou tanto de Jesus como hoje.
Nunca as criaturas humanas tivemos uma necessidade tão urgente de amar o nosso próximo quanto nestas horas. Ele prometeu que voltaria, e já veio na roupagem da doutrina espírita. Agora ele vai tomar conta das paisagens do nosso coração e dominar-nos interiormente de tal forma que, lentamente, dominemos as paixões inferiores que nos ferreteiam e libertemos o anjo encarcerado, que é Deus em nós. Temos necessidade de viver a boa nova intensamente. Dias houve no passado em que oramos no alto das montanhas ante labaredas crepitantes, falando aos imortais, para logo descermos aos grandes rios, às suas margens, levando o monstro da guerra, o expansionismo. Nas cavernas oramos a Deus e saímos às planícies para matar inimigos. Cultivamos Deus no deserto e matamos os filisteus. Ouvimos Jesus na montanha e espalhamos o terror. Cultivamo-lo nas catatumbas e semeamos as cruzadas. Hoje, desvelados pelos imortais, não nos permitamos utilizá-lo para os nossos fins ignóbeis. Jesus é amor, e aquele que ame, mesmo que não o conheça, está com o seu psiquismo. E se o conhece, está em sintonia com ele. Desta forma, demo-nos as mãos, corações unidos, e amemos a qualquer preço, construindo o reino de Deus no aturdido mundo de hoje. Abençoemos a ciência, a tecnologia, as artes, os pensamentos em florilégios de beleza, mas vivamos o amor intensamente, para que todos saibam que somos seus discípulos, encarregados como cartas vivas de expendê-lo por toda a terra. Filhos da alma, não recalcitremos. Este é o nosso dia. Esta é a hora da verdade. Bem-aventurados aqueles que nos desincumbirmos dos deveres que nos são oferecidos pelo amor. Ide, pois, vivei Jesus, divulgando-o pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Exoramos a sua misericórdia para nossas necessidades e pedindo-lhe que nos abençoe. Sou o servidor humílimo e paternal de sempre. Bezerra. Então, com essa mensagem, mais um chamado, um convite. Aceitemos esse convite de Jesus para tratarmos a nossa alma. Este é o propósito dele. Este é o propósito do Espiritismo, curar a nossa alma. Aceitemos esse convite. Ele nos espera até hoje. E como diz aqui, consideremos essa reencarnação uma das mais importantes. Demos o devido valor a ela, porque as próximas vidas nós não saberemos como será. Não saberemos se vamos ter os nossos amores aos nossos lados, esses que estão conosco. Não saberemos de que forma vamos vir, se vai ser nessas cidades maravilhosas que tem aqui no nosso estado, que nos acolhe. Onde será a nossa oportunidade na próxima vez? Não saberemos. Teremos uma oportunidade, mas esta é considerada a mais importante. É este o momento. O nome já diz, o presente. É um presente. Então, aproveitemos e aceitemos o convite de Jesus. Vinde a mim. Essa era a minha mensagem. Eu agradeço a atenção dos amigos,
agradeço a oportunidade e rogo a Jesus que possa continuar essa semana ainda conosco, todos os dias na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos corações e nos nossos sentimentos, ajudando-nos, assim, a caminhar no rumo do bem. Muita paz a todos, que assim seja. Agradecendo mais uma vez a nossa irmã Deise pelas palavras, pela mensagem da noite de hoje, e que possamos, através da sua mensagem trazida por ela, aprender um pouquinho mais e seguir os ensinamentos de Jesus. Pai de divino amor e bondade, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui e escutar essas palavras abençoadas por Ti, dos Teus ensinamentos, Pai, deixadas para o nosso crescimento, o crescimento do nosso espírito, para seguirmos a nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor, que os nossos anjos guardiões estejam sempre junto de nós, para nos proteger e nos guiar de todos os males, afastá-los de todos os males. E assim, com esta prece, queremos agradecer mais uma vez e pedir a permissão para dar por encerrado a explanação da noite de hoje. Que assim seja.